E agora vamos com a entrevista do empresário e mentor Ari Andrade. Estou aqui com o empresário do ramo da gastronomia, Ari Andrade, que é proprietário do Astrobox e do Mundo Animal, uma franquia que já está em 14 estados brasileiros e é um dos cases de sucesso aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bom dia, Ari. Bom dia, obrigado pelo convite aí para poder, falar um pouquinho aí dos nossos negócios, da nossa história, né? Certo. E vai ser um prazer aí poder contar um pouquinho de tudo que está acontecendo aí, né, diante do sucesso aí da Astrobox, do sucesso da Mundo Animal, e vai ser um prazer aí poder passar e transmitir aí para que outras pessoas se inspirem aí também, né? Entendam bem aí como funciona um pouco mais a gastronomia, se é bom, se é ruim, momento de economia que vivemos, né? Sem dúvida. Então, vamos falar um pouquinho de tudo hoje aí. Fantástico. Bom, sucesso nos negócios é algo que as pessoas querem, é um objeto de desejo generalizado. Mas o que é, na sua opinião, o tal do sucesso nos negócios? Eu posso ter sucesso em uma pequena banquinha de cachorro-quente ou sucesso depende do tamanho? Qual é o teu ponto de vista? Então, para mim o sucesso ele não é baseado em dinheiro ou em tamanho, né? O sucesso é baseado em satisfação, né? O que te faz bem, né? Eu acho que o cara da pipoca, o cara do cachorro-quente, pode sim ter tanto sucesso, depende do tamanho que ele achar que ele tem, né? Ele pode ser apenas um carrinho de pipoca ou ele pode ser uma pipoca gourmet, Muita né? gente começa pequeno. É É o teu isso aí. caso? Você começou pequeno? Eu comecei muito pequeno, né? Eu aprendi gastronomia com meu pai, né? Sim. Eu entrei no ramo de gastronomia e o meu pai sempre teve uma veia de empreendedor diferente, assim, né? Sim. E é isso que eu carreguei. Então, e o meu pai era além do tempo dele, né? E eu tô no meu tempo. Então, o pai, na época do meu pai, ele já montou o primeiro negócio dele, era temático, né? Não deu certo na época, mas o meu pai já vinha essa veia. Então, tipo, cara, isso aqui veio muito, aflorou muito para mim isso, né? E eu entendo hoje que ele não era pelo temático, e sim por se diferenciar dos outros. E aí é que tá o pulo do gato, né? Pode ser o carrinho? Pode ser o carrinho. Mas qual é a diferença? O que ele vai entregar de diferente dos demais carrinhos? Né? Ele vai estar com chapéu de cozinheiro, ele vai estar... Então, Ari, tu vai começar com um carrinho de pipoca. Vestido de milho. Não tem problema, cara, vamos começar. Mas como é que vai ser essa pipoca? Meu, essa pipoca vai ser colorida, vai ter bastante recheio, ela vai ter, o cara que vai atender o cliente, ele vai estar como um chefe de cozinha, e o carrinho de pipoca é o mesmo, tá? Então, tipo assim, cara, não é o que tu faz e como tu faz. Sim. Né? De que forma que tu vai apresentar isso? E eu vou ter sucesso num carrinho de pipoca. E os negócios são assim, né? Eu já tive negócios... E carrinho de pipoca é lucrativo. Cara, eu já tive negócio que não era para mim. Era um baita de um restaurante, conceituadíssimo naquilo, em Capão da Canoa, num Sim. clube social. E eu fui muito bem até que eu me dediquei àquele negócio. Depois de um tempo ele não serviu mais para mim. E eu vendi esse negócio e hoje eles fazem um baita sucesso. Sim. No mesmo negócio. Então, tem negócio que não é pra gente, né? E a gente tem que saber entender isso, né? Existe, Ari, na tua opinião, uma fórmula do sucesso ou cada caso é um caso? Tu sabe que a gente, com conhecimento, e a gente acabou viajando muito com a expansão da Mundo Animal, né? A gente acaba escutando e se alimentando de muita coisa, Claro. né? E a gente vê os gurus, vê os coaches tentando Mentores. dizer que existe essa forma. Cara, a fórmula do sucesso é trabalho, né? A forma do sucesso... E outra, às vezes o sucesso ele tem um caminho para mim, né? Ó, o Ari fez desse jeito, mas às vezes tu pode fazer o mesmo jeito que eu e ele não é para ti, né? E a gente acredita, né? Eu acredito que é tudo no tempo de Deus, né? Acredito que, cara, uma folha não vai cair numa árvore se Deus não quiser que caia. Então, tipo assim, existe o sucesso, existe. Mas o que é para mim não é para o outro. O que vai mudar é o meu esforço, né? É a minha capacidade de pensar fora da caixa. Se tu olhar todos os meus, né? Sempre que eu fiz negócio, eu
qual é o maior objetivo? Ser diferente, né? Desde a Mundo Animal. A Mundo Animal nasceu com X e batatão. Olha só. Era o que eu tinha. Eu não tinha. Aí, quando a gente falou em grana, Bari, dinheiro, cara, eu não tinha dinheiro para terminar minha fachada. Olha Eu só. não tinha iluminação na minha casa no dia da inauguração. Nossa. Então, tipo assim, eu tive vontade e tive capacidade de dizer assim, eu quero ser diferente. Sabe o que era diferente? O meu cardápio. Em vez de ele ser X calabresa ou batatão calabresa, ele era onça pintada, porque a calabresa era redondinha na época e aquilo trazia referência de uma onça, né? Então, tipo assim, o que vai te destacar em meio a essa multidão? Que X todo mundo vende. Aliás, é uma mania aqui no Rio Grande do Todo Sul, mundo é o vende. estado do X, né? E só aqui se faz o cheeseburger, só que se faz o X, né? Aquele Uhum. prensado do jeito que se faz aqui. É Você isso não aí. encontra em outros lugares Não, do é uma Brasil. particularidade, com É uma certeza. particularidade. Então, e X todo mundo vende. Mas Certo. quantos vende X onça pintada? Só o Mundo Animal. Olha. Então a gente se destacou, cara, simplesmente num cardápio. E Isso tem a ver com que se divertir, a comida é o alimento, o congraçamento de se compartilhar uma refeição. Isso é um momento de diversão, é isso? Isso desperta curiosidade, te diferencia dos demais, né? E isso traz o sucesso. Então, quando a gente vem lá, Ari, pode ganhar dinheiro por pipoca, muito dinheiro. Eu tenho um case de pipoca chama Maná, não é meu, né? Claro, mas eu estudo esse case e é um case que eu quero falar num canal que eu tenho. Que os caras, Pode cara, falar do teu canal eles aqui. têm, eu tenho, é um projeto, né? Então, mas Você é meu concorrente ali. é o meu primeiro, o que a gente entende, né? Que a gente acertou algumas vezes, então a gente já se destaca da maioria. Claro. E que a gente, cara, eu tenho que replicar isso, né? Qual é o segredo de tudo isso? Como é que consegue fazer, né? Porque de cada 10 empresas, 9 vão fechar no Brasil. Ou mais, Né? 9,7. Então, tipo assim, como é que tu tá conseguindo? Cara, vamos tentar replicar isso aí. Né? Então, esse é o meu objetivo. Até a primeira história que a gente fala é de um carrinho de pipoca. Certo. Você levantou agora a questão do Brasil. Realmente, o Brasil é um país que oferece muitos desafios, inclusive barreiras para o empresário. O Brasil tem uma complexidade tributária, uma complexidade fiscal, inclusive uma mentalidade, uma cultura fiscal extremamente daninha contra o empresário, parece que é o Estado contra o empresário, muitas vezes, né? Então, você que é um empresário que viajou para outros países, que conhece outros estados, que tem um negócio em vários estados, vale a pena empreender no Brasil? Vale a pena ser empresário no Rio Grande do Sul? São duas perguntas. Então, a gente empreender no Brasil já não é fácil. Né? Não é fácil. Empreender no Brasil com a política, né, atual é mais difícil ainda. Isso é uma verdade, tá? A gente vem passando por momentos de insegurança porque o governo transmite isso para a gente e o investidor sai do mercado. Sim. Quando o investidor sai do mercado, a engrenagem começa a dar falha, né? E isso é um problema. E às vezes não é tanto, mas diante da situação ela já piora. Né? Então, hoje, empreender é arriscado, é muito arriscado, e prova disso que, tu vê, nós crescemos na pandemia com a Mundo Animal 30%. Olha só que interessante. Momento de redução da atividade econômica, vocês se expandem. Isso em função de quê, na sua opinião? Qual é a tua avaliação desse crescimento? Cara, estava aquecido, o Brasil tinha mais confiança, a gente sentia confiança, né? E as pessoas investem daí, não sente medo, né? Desconfiança e tal, e a moeda, né? Parecia estar mais valorizada. A gente via, assim, as coisas claro, né? Teve o boom imobiliário, foi na pandemia. Né? Aquele boom imobiliário. Aqui no litoral norte, na região litorânea, foi impressionante. Cresceu demais, os imóveis subiram demais, a avaliação subiu, né, muito. E mesmo assim,
a coisa acontecia por quê? Porque estava girando, a moeda girava, investidor de fora, dinheiro de tudo que é lugar. Então, isso aconteceu ao natural. Quando essa desconfiança cresceu, o negócio, né, esse ano a gente não prevê crescimento no mundo animal. Né? Até a gente tirou o pé. Por quê? Porque não tem investidor, as pessoas ficam com desconfiança, deixam o dinheiro guardado, quem tem dinheiro vai continuar com dinheiro, mas o investidor, aquele que está disposto a arriscar, esse cara, aí só se ele for um empreendedor tipo um maluco, assim, tipo eu, que tipo, cara, vamos lá, vamos... O Brasil é um caso impressionante, porque a gente tem uma riqueza de agro, que é a base da gastronomia, é o que se planta, é a proteína, é o bichinho que se cria com cuidado, com carinho, né, que faz assim uma boa proteína de qualidade. Ou seja, o Brasil tem a matéria-prima fantástica, temos uma indústria mineral riquíssima, tem uma indústria em vários setores muito grande, inclusive uma indústria cultural de muita criatividade. A maior festa do mundo é no Brasil, é o Carnaval. O que está faltando? Cara, para mim falta gestão, né? Na verdade, a prefeitura, na verdade, Estado, na verdade, nada é mais do que uma empresa. Claro. Não é mais que uma empresa. E melhor ainda, essa empresa não precisa dar lucro. Eles têm que pagar a conta, tem entendeu? Que ter competência. Exatamente, cara, gestão é custo, né? Cara, é equilíbrio. E quando não tem esse equilíbrio, tu acaba te perdendo, né? E hoje a gente sente isso. Essa conta vai chegar, né? É tudo na tua casa. Tu começa a gastar mais do que tu ganha, amanhã depois essa conta vai vir. De algum lugar vai ter que sair, exatamente. Então, e essa conta acaba pesando. Como que pesa? Né? Cara, pesa na prateleira do mercado, né? Coisas que antes tu não via. Quando se viu a cesta básica, um aumento, né, gigantesco, doendo no bolso de pessoas menos favorecidas, né? Então, hoje tu vê isso com clareza. O Diese jura que a cesta básica baixou de preço, mas não é a sensação que eu tenho quando vou no mercado. Não Você é. Tem certeza que não, né? Com certeza não. A gente está todo dia, né? E isso é um grande desafio, tá? Esse é um grande desafio hoje para quem está no ramo de gastronomia. Né? Esse para quem está no ramo de gastronomia, cara, qual é o teu desafio hoje? Tu tem que botar um bom produto de qualidade, tu não pode repassar preço diário, né? E tu tem que deixar para o cliente a satisfação de que ele está sendo beneficiado ainda no teu negócio, né? Então tu tem que apresentar qualidade, tem que estar organizado, tem que ter preço bom, preço justo, porque ele não pode, se ele sentir que o bolso dele foi lesado, ele não volta mais. Se ele sentir que não tem qualidade, ele não volta mais. O X de R$200 não soluciona. Não soluciona. Então, assim, a gente vive e aí, cara, o empreendedor, ele é fantástico, né? Porque o empreendedor, ele, diante de toda essa dificuldade, né? Ele continua abrindo porta, ele continua fechando porta, e eu acho que isso, cara, isso vai ser sempre assim. Né? Eu costumo dizer que eu não terceirizo o problema. Né? O problema não é do governo, o problema é meu. Então, cara, nós temos que Cada povo tem o governo que merece? Cada um tem o governo que merece. Né? Meu Deus do céu, isso está complicado essa conta aí, por merecer esse governo, hein? É um ano de muita dificuldade, né? Eu particularmente já esperava, né? Desde quando a gente teve essa mudança de governo e esse descontrole, né? E tá um ano difícil, mas uma coisa é certa, não há mal que dure para sempre. Claro. E nós temos que passar por isso. Aliás, o desenvolvimento aqui na região norte, no litoral norte do Rio Grande do Sul, no litoral sul de Santa Catarina, então, quando a gente pensa aqui entre Tramandaí e Camboriú, a gente tem um boom imobiliário sem precedentes na história dessa região. Eu me lembro de Palhoça, por exemplo, a gente passava em Palhoça e o prédio mais alto que tinha em Palhoça era um botequinho chamado Papagaios, que tinha 2 andares, e aquele era o único prédio, e tinham vários prédios ainda, inclusive com telhado antigo, telhado de palha, era uma vilazinha de pescadores, isso há 25 anos.
no máximo. Ou seja, o que em termos de economia não é tanto tempo assim. Hoje parece New Jersey. Né? É isso aí, Você vê ali grandes lojas, grandes empreendimentos. Então, sobre essa região aqui de Capão, de Torres, de Arroio do Sal, de Tramandaí, o litoral norte, para quem quer investir aqui, qual é a tua sugestão? Então, eu costumo dizer que o Capão da Canoa e Camboriú, né, Santa Catarina, cara, a gente vive uma bolha, né? A gente está vivendo uma bolha. Porque ó, tu vê, nós temos lojas em 14 estados. Sim. Tá? São 80 unidades. Tá? Certo. Nós estamos entre as lojas, são 7 ou 8 unidades que não sentiram o impacto. E onde são essas unidades? Agora Por exemplo, nós temos Capão, nós temos Erechim, nós temos Torres. São lojas que menos sentiram o impacto. Né? Então, por isso que eu te digo, Capão da Canoa, e é prova disso, que cresce, né? Shangri-La, o imóvel mais caro da região metropolitana foi negociado aqui. Um imóvel de 27 milhões. E cresce demais, né? E tem uma força e tem um grupo de corretor também, que os caras são demais, né? Eles andam, eles trilham, os caras são fantásticos. Sabem o que estão fazendo, acredito. E tu pode chegar neles. Como é que tá vendo? Tá sempre muito bom. Né? Tipo assim, por mais, cara, eles não baixam a guarda nunca. E é prova disso que acontece, né? Então, hoje, não tem, né, no estado quem administra mais condomínio que Shangri-La, né? Capão da Canoa está vendo menos caminho. Né? Então, nós vivemos um momento de economia. Ah, tá ruim. Bom, tá ruim. Né? Mas se tu olhar uma janela para o lado de fora, agora, se tu olhar, cara, se for olhar Capão da Canoa, se tu for olhar Santa Catarina, Camboriú, aquelas praias arredores ali, é fantástico, né? Não tem, o preço não tem limite, eles botam o preço que querem, vendem tudo que tem. E vendem. Vendem tudo que tem. Então, esses acharam o segredo do sucesso, né? Pois então. Voltando um pouco para o assunto gastronomia, certo? Você pode parar de se vestir, você pode parar de ir ao jogo de futebol, mas de comer, ninguém pode parar. Nesse sentido, gastronomia ainda é um bom negócio, é um ramo de negócios realmente interessante. Eu sei que você é suspeito para falar, suspeitíssimo, porque é sucesso nesse ramo, mas o que você pode dizer para o nosso telespectador, para o nosso empreendedor? Então, como qualquer outro negócio, mas a gastronomia, né, não é como você vê e como você faz o negócio, né? Como você vai fazer ele. Pode ser um bom negócio gastronomia, depende, né? Se tu simplesmente abrir uma porta, tu vai fechar a porta. Agora, se tu abrir uma porta pensando em ser diferente do que já tem no mercado, tu tem mais grandes chances de dar certo. Então, como que tu vai abrir essa porta? Né? Porque comida boa, gastronomia, comida boa é uma obrigação. Se tu abrir uma porta... Ou seja, é além da comida boa. Se tu abrir uma porta, cara, o mínimo que tu tem que ter é um produto de qualidade, né? Um produto bom. Só que tu tem que ir muito mais além disso, né? Tu tem que pensar em como eu vou me destacar nesse, né? Porque nós falamos aqui que nós temos um mar azul, né? Ou um mar vermelho. Olha só. Né? A gastronomia, ela é um mar vermelho. E como que eu chego nesse mar azul? Né? Quando eu monto o meu negócio, então, aí, né, eu convido para vocês conhecerem ali a Astrobox. Pois então, eu vejo que está sempre cheia a loja, está sempre cheia. Nós não estamos mais na temporada, eu passo ali na frente e a loja está cheia. É isso aí. O que acontece? Qual é essa mágica? E aí a gente fala... Como você, até, na verdade a pergunta é, qual foi a tua inspiração para pensar, para realizar o Astrobox? Então, a minha inspiração ela veio da Coreia. Olha aí. Foi um simples TikTok que eu assisti, né? E eu assisti um jeito diferente de fazer pizza, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Desde o início, da primeira vez que eu vi, né? Eu acredito que depois isso acabou que viralizou e tal, só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu estou planejando a Astrobox há 1 ano. Certo. Né? E planejamento faz parte do Mar Azul. E planejamento tem a ver com encontrar as pessoas certas, os parceiros certos? Também.
E planejamento, cara, por exemplo, assim, hoje a gente consegue fazer um planejamento contando com um pouco mais de recurso. Mas Porque já tem outros negócios de retaguarda. Exatamente. Então hoje tu consegue deixar, mas 90% das pessoas têm que começar um negócio com planejamento sem recurso. Eu já fiz isso, mas eu tive planejamento também, né? Então, tipo assim, eu acho que isso... E aí tu vai olhar assim, ó, aqui tá o Mar Vermelho, todo mundo tá na mesma... Todo mundo servindo pizza, tá todas as pizzas redondas, não se preocupa com daqui um pouco com a qualidade, ou vão se preocupar com o preço, ou daqui um pouco o refrigerante é latinha. Tá, mas e como é que eu me destaco nesse mar vermelho aí? Porque eu quero ir lá na arrebentação, eu quero onde a onda não me pegue. E aí eu tenho que dar um passo além do meu concorrente. O que ele não serve? Quem é que está lá nesse mar azul? Bom, tá lá as grandes players, McDonald's, Burger King. O que eles estão fazendo? Estão fazendo o refrigerante dele é o Post Mix. Nós somos a única loja que tem Post Mix aqui em Capão da Canoa. Tu tem refrigerante refil, né? Então, mas isso é coisa de grande player. Claro. Uma das perguntas, como que eu sei que o negócio deu certo? Porque as pessoas estão nos questionando, da onde veio essa franquia? É bom refrigerante refil, hein? É bom, né? É bom refrigerante refil. Da onde veio essa franquia? Por que eles perguntam isso? Claro. Porque a gente atingiu o Oceano Azul. Então, por quê? Porque a gente já veio com cara de empresa grande. Né? A ideia, desde a percepção, foi: vamos trazer uma coisa mais americana. Eu nunca saí do país. Tá? O máximo que eu fui no Paraguai. Olha aí, bom, já é fora do país. Fui fazer umas compras lá para a empresa. E aí, o que eu quero te dizer? Não precisa ser um cara viajado, né, para te entender que, cara, qual é o caminho desses caras aqui, né? E tu sabe que eu fui mais além. Nós temos os 3, 4 players, todos focados em hambúrguer. Quantos estão focados em pizza, né? Então a gente, vamos tentar esse mercado. E realmente, as pessoas entram na loja e dizem, de onde veio essa marca? Olha aí. É? Não acreditam que é daqui, Da isso? onde veio essa marca? Já aconteceu isso contigo? Muito. E na verdade, quando eu fiz esse negócio, por que a gente tem a certeza que dá certo? Porque as pessoas estão despertando essa curiosidade que, cara, isso aqui já nasceu pronto, e parece ser uma franquia, e na verdade é a primeira unidade. Né? Hoje... Mas vai virar franquia? Abre o jogo pra gente, vamos aí. Então, gente, o que é, para mim, né? O que é uma franquia? Franquia, para mim, é um negócio de sucesso. Certo. Né? Eu não tenho como dizer que vai ser uma franquia sem ter a certeza que é um negócio de sucesso. Então, toda franquia tem que passar por um amadurecimento. Né? Claro. E eu como gestor, como conhecer da franquia, hoje eu tenho, né, know-how de franquia, e para te poder lidar com o dinheiro, porque às vezes o que acontece, né? Tu pega famílias que juntaram o dinheiro uma vida inteira e vão investir no teu negócio. Claro. Bom, vamos falar um pouquinho de mentoria. Você já é mentor, é isso? Está querendo ser mentor? Não, como é que eu faço para ter uma mentoria tua? Eu quero que o Ari Andrade seja o meu mentor. É possível isso? Tu sabe que as pessoas procuram, mas hoje eu sou um conselheiro, né? Eu gosto de conversar com pessoas sobre negócios, né? Eu gosto de poder dar opinião, eu gosto de, né? Às vezes só um start está te faltando, eu gosto disso. Eu não sei se vai virar uma mentoria, né? Eu vejo muita gente se destacando como mentor e não tem uma porta aberta, não tem um CNPJ, não tem um colaborador por trás, né? E se eu fosse procurar um mentor, eu queria... Qual é a referência, né? Eu queria Qual é a história de sucesso? Que me tivesse essa referência, né? Claro. Essa é a mentoria que eu procuro. Então, eu acho sim que daqui um pouco, né, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de clareza, porque a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai diminuindo o erro, né? Eu posso sim ter condições aí de virar né, fazer uma mentoria, né, ter alguma coisa para poder ajudar um canal que possa, né, falar de bons negócios. Que você já tem. Como é que a gente te assiste? Então, hoje realmente só no meu Instagram, né, mas a gente tem um canal que está sendo criado que vai chamar O Bom Sucedido, né,
O bom-sucedido é um cara que ele vai dar dicas de bons negócios, né? E vamos lá, sem precisar algo de retorno disso, né? Então, esse seria o bom-sucedido. Já que você falou em bom, e até para a gente encerrar a nossa entrevista, eu acho que eu poderia conversar contigo por horas, mas ser ético, ser bom, querer o desenvolvimento dos outros, faz parte desse pacote de sucesso? Nossa, eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que tu nunca vai ter sucesso sozinho, né? Tu sempre vai precisar de pessoas, e tudo que tu fizer é o que vai te retornar. Então, tipo, cara, eu gosto de pessoas, eu confio em pessoas, né? Eu sou daquele que tipo assim, meu, tem que me provar que tu não presta. Não é provar que tu presta. Eu já acredito que tu presta. Tem que Todo me mundo é provar. bom, a princípio se presume a bondade. Tem que provar que não presta. Então, eu acredito também que fica muito mais fácil quando as pessoas te olham e dizem assim, cara, eu quero estar com esse cara porque ele traz a gente junto. Né? Então eu tenho colaboradores comigo que começaram a história de estudo, eu costumo ter parceiros, né? Eu tenho só, por exemplo, cara, eu tenho colaborador de carteira assinada, mas eu tenho parceiros, eu tenho sócios, que começaram a história com a gente, né? Então são pessoas que, claro que tudo no seu tempo, né? Tipo assim, cara, às vezes as pessoas têm muita pressa que aconteça as coisas, né? Ah, isso aqui tem que acontecer para amanhã. E eles não entendem que a gente está há 30 anos no mercado e as coisas começaram. Se eu tivesse desistido, a Mundo Animal, ela teve o boom dela com 6 anos. A maturidade máxima do negócio. Quando ela teve a mudança dela, que ela atingiu a maior idade, vamos dizer assim, que ela cresceu realmente. O mundo animal foi, veio, você chegou a fechar o mundo animal? Eu já tive, né, algumas unidades, mas o que aconteceu? A gente abriu aqui em Capão da Canoa, daí a gente teve um sucesso durante 3 anos de fila na porta, foi um sucesso tremendo, e aí por opção eu comecei a querer ganhar escala, só que eu não tinha estrutura e eu tive que me ausentar de Capão da Canoa, e a gente começou a ganhar no estado. Sim. E aí a própria loja da Mundo Animal começou a cair o movimento, começou a cair a qualidade e tal. Daí a gente, depois que ela criou a maioridade, que a gente mudou a fachada, eu mudei ela de local e ela veio com força de novo, e hoje ela é um baita sucesso, né? Ela fez sucesso na nossa cidade. Então, é por isso que eu digo, a gente realmente, o negócio se perde quando a gente não está ausente, né? Então, o olho do dono é que engorda. Que o engorda. Né? Tu tem que entender muito bem o teu negócio. Claro, né? Tu tem que entender o teu negócio. Né? E no meio de franquia é assim. Né? E a gente, por muitas vezes, quando quer crescer uma franquia, tu acaba não avaliando bem o teu franqueado. Né? Isso é uma das coisas hoje que, cara, vamos lá, a gente... com ansiedade que a coisa aconteça, que tu tenha, né, mais lojas, porque franquia é isso, né? Tu quer crescer, a gente acaba por vezes, né, não tendo algum critério que hoje eu teria critérios diferentes, né? E isso só aprende com know-how, só aprende com tu conhecer, erro e acerto. Exatamente. Então, e maioria de tudo tu tira uma lição, né? Do bom e do mal, né? Tu vai tirar a lição. Né? E o importante é que a gente tire essa lição. Né? Se tu achar que, cara, aconteceu coisa errada aqui, não dá... Meu, por que aconteceu, né? A gente, da gastronomia é assim. A reclamação é constante. Sempre vai ter. Mesmo num negócio de sucesso. Mesmo negócio de sucesso. E eu costumo dizer, não é o que estão reclamando. Quem está reclamando? Né? Quem está reclamando? Porque tem pessoas que nasceram amarga. E eles vão reclamar de tudo. Mesmo quando está excelente. Né? Mesmo quando tu tá com... Cara, tá todo mundo te elogiando. Quem está reclamando? Né? E aí sim, cara, faz sentido essa reclamação? Vamos tentar olhar. Então é isso. É desafio que acontece diariamente. Né? É desafio que a gente passa por isso em qualquer negócio. Né? Não é na gastronomia. Né? Então, e são coisas que a gente tem que passar. Fantástico. Olha, eu estou conversando com Ari Andrade, empresário
aqui do Litoral Norte, empresário brasileiro no ramo de gastronomia, fundador do Mundo Animal, da Astrobox, que é o filho mais jovem dessa família de sucesso, de lojas de sucesso. E as suas considerações finais para o nosso telespectador ali? Então, vamos lá. Gente, se eu fosse, né, um guru, mas que eu não sou, eu acredito em Deus, né? Eu acredito que tudo é no tempo dele, né? Não é no tempo da gente. Eu acredito que tu vai errar muitas vezes, mas que tudo serve como uma lição, né? Tu não pode repetir o teu erro, pode, né, errar por várias vezes, mas tu sempre, correção é diária, né? E eu acredito no trabalho, né? Eu acredito na dedicação, eu acredito em tu ser diferente, né? Se eu fosse dizer, cara, o que nós temos que trazer para Capão na Canoa? Empresas que pensam diferente, né? Empresas que não trazer de fora, né? Eu digo, quando tu abrir uma porta, né? Abra uma porta fazendo a diferenciação, né? Bom, eu vou abrir uma porta de roupa, ou vou abrir, cara, para tudo existe um jeito de se destacar, né? E hoje 70% das minhas ideias saem da internet. Olha aí, se informar. A informação está na palma da mão, tem tudo ali. Agora, e 70% está na internet, e hoje com essa inteligência artificial, isso é impressionante, né? O meu comercial hoje sai de uma inteligência artificial, né? Então é saber tu usar as ferramentas que te propõem, e é de graça. Muito bom. Quanto que você cobra para usar a inteligência artificial? Na maioria das situações, nada. Zero. Né? E se tu, mas eu preciso de uma internet. Se tu pega qualquer comércio, tu pega uma internet. Né? Qualquer praça. Então, é zero informação. Então, gente, como se destacar com carrinho de pipoca? Como se destacar vendendo pizza? Como se destacar... Tá tudo na palma da mão. Né? E às vezes as pessoas têm preguiça, ou tipo, não tem conhecimento. Cara, hoje não tem quem não tem conhecimento. Não tem desculpa. Não, é só querer, né? É só ter a vontade, é só acordar todo dia. Eu ainda continuo, 6 horas da manhã, durmo meia-noite, né? Nós temos um problema ali não é um problema público, porque também ninguém tem obrigação, mas na Astorbox tudo é descartável. Tu não tem uma louça para lavar. Sim. Tá? Como tu descarta isso aí no final da noite que dá? Como tu faz? E a matéria-prima, né? Vamos falar com essa conversa de lixo, né? É isso. O que sai dali é matéria-prima e vale dinheiro. Cara, como é que tu faz isso ali? Todo dia, às 11h30, eu encho uma caminhonete minha e saio distribuindo naquelas calistas grandes que tem. Agora vamos botar uma ali na frente. Mas enquanto não tem, a gente não dá jeito para tudo. Claro. Né? Então, cara, a gente está dando nosso jeito. Não é reclamar. Eu poderia dizer, vou reclamar da prefeitura, estou botando no frente. Eu poderia botar todo o lixo ali na frente do meu estabelecimento. Na frente da prefeitura, aqui do lado ali. Então, tipo assim, cara, vamos resolver. Eu não terceirizo o problema. Né? E é o que eu digo para todos. Cara, não bota a culpa no teu vizinho, não bota a culpa no teu governo, não bota a culpa no teu estado ou na tua prefeitura. Faz a tua parte. Faz do melhor jeito que tu puder fazer, que eu tenha certeza que vai dar certo. Faça do melhor jeito que você pode fazer. Eu estou conversando com a Ari Andrade, uma simpatia, satisfação enorme conversar contigo. Obrigado por vir aqui à TV Litoral, dar esses recados do bem, esses recados tão bacanas aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado.